Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Media Coach. Eu sou o Guilherme Quinarelli. Eu sou o Matheus Miyashi. E eu sou Cauane Rezende. Nesse episódio, vamos falar sobre uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia brasileira, Odete Roitman. Vamos analisar quem foi a personagem na versão original da novela Vale Tudo, em 1988, e como ela foi reinventada no remake de 2025 na novela. Afinal, o que mudou na forma de retratar uma vilã quase 40 anos depois? Ouça o episódio completo para descobrir. E para dar início ao nosso episódio, vamos fazer um resumão sobre a trama da novela original. Vale Tudo é uma novela brasileira produzida e exibida pela TV Globo em 1968 até 1989. Até hoje, é uma das produções de maior audiência da emissora. A novela conta a história de Raquel Acioli, uma mulher simples e batalhadora, que vive com a filha Maria de Fátima em Foz do Iguaçu. Ao contrário da mãe, Maria de Fátima é gananciosa e faz de tudo para sair da pobreza. Ela vende a casa da família sem comunicar à mãe e vai para o Rio de Janeiro tentar uma vida melhor. Lá no Rio, ela conhece César, um ex-modelo que agora é garoto de programa, que a apresenta para Solange, uma produtora de moda da revista Tomorrow. A partir daí, a Maria de Fátima começa a trabalhar como modelo e o César incentiva ela a seduzir o milionário Afonso Reutemann, namorado de Solange e filho da empresária Odete Roitman. Odete é diretora da companhia aérea TCA e é a grande vilã na história original. Ela representa o puro suco do elitismo na época, preconceituosa, sem escrúpulos, se acha superior a todos. Odete nasceu em uma família de classe média alta e na juventude casou com um milionário, dono da companhia aérea TCA, com quem teve 3 filhos, Leonardo, Helena e Afonso. Ela nunca foi uma mãe muito presente e nem dedicada. Priorizou a vida de empresária. Ela era manipuladora e queria controlar a vida dos filhos e de todos à sua volta. A morte misteriosa da Odete teve um grande impacto cultural na trama. Estampou capas de jornais na época, até campanhas publicitárias e apostas no jogo do bicho. Bom, a Odete virou literalmente um fenômeno da época, mas ela era mais voltada à vilã mesmo do que nos dias atuais. Assim, a gente vê nessas diferenças. Sim, porque a Odete antigamente ela era muito mais amedrontadora, os personagens realmente baixavam a cabeça pra ela, o que é diferente da versão atual, em que ela é uma personagem, assim, mais classuda do que amedrontadora e os personagens parecem que não se sentem intimidados por ela. Todo mundo consegue contrariar ela, não faz as vontades dela, sendo que na primeira versão todo mundo sabia que se não fizessem isso, ela ia acabar com a pessoa, ela ia fazer coisas, assim, bem doidas mesmo e isso dava medo, né, tanto no público quanto nos personagens. As pessoas sentiam, essa tensão por causa de como os personagens se portavam perante a ela. O que hoje em dia não está sendo passado para o público direito e estão vendo ela mais como alguém que está tentando pôr a família nos eixos, do que uma vilã. Exatamente. Na época da novela original, as principais características da Odete era a sua arrogância, porque ela era extremamente grossa, sem filtro, fazia comentários que hoje em dia seriam super cancelados, né. Ela era racista, ela humilhava de verdade qualquer pessoa. Então, ela tinha ali aquela visão de vilã que todo mundo detestava, ficava: "Nossa, essa mulher é insuportável, ela é muito arrogante, muito prepotente". E já hoje em dia, a gente percebe que as novelas, principalmente na teledramaturgia da Globo, elas adotam essa característica e esse olhar de não trazer tantos estigmas, tantos esses preconceitos que antes eram escancarados nas produções. Então, hoje em dia, a gente tem vilões, só que os vilões, eles têm um filtro muito maior do que o filtro que tinha no passado. Hoje a Odete, ela é vista como fada sensata, porque os outros personagens, em comparação com a trama original, eles são meio que
pano de fundo da Odete. Na versão original, a protagonista era a Raquel. Toda a história girava em torno da Raquel, da luta dela para vencer na vida, mas entende de forma honesta e sendo enganada e roubada pela própria filha. E hoje em dia, na versão de 2025, a gente vê que a Odete assumiu esse papel de protagonista pela personalidade dela, pelo tom debochado, por todos os outros personagens não terem histórias tão bem construídas como na versão anterior. Sim, e como você disse na introdução sobre a Odete, sobre a morte dela, eh, foi um grande ato, porque todo mundo queria realmente falava: "Meu Deus, eu quero que essa personagem morra, porque ela é ruim", e tipo, foi uma loucura da população inteira do Brasil, querendo a morte dela, esperando o capítulo da morte dela. Então foi algo muito esperado pra pra Vale Tudo original, né. Sim, e também, nessa versão, tem os preconceitos dela, mas são algo, assim, mais pontuais, não são falas escancaradas como eram na primeira versão, que eram o tempo todo. E nessa versão, por exemplo, ela tá tentando conseguir fazer com que o filho dela trabalhe, porque ele era super encostado no começo, e a Celina, irmã dela, tá tentando pôr ela nos eixos, porque ela tá praticamente falindo, fazendo com que a filha se trate também, porque a filha é dependente de álcool. Ela tá sendo mais alguém pra botar um rumo na família dela do que uma vilã. Eu acho que se a gente trouxer agora o contexto do remake, né, porque vamos sendo bem sincero, a Odete da primeira versão era realmente muito ruim. Todo o a construção da personagem, o visual, as roupas, tudo dela era voltado a ser uma personagem ruim. Mas hoje em dia, ela passa um ar mais de uma personagem chique, né. Então, tipo, quando a gente vê ela nas redes sociais, a gente passa e fala assim: "Meu Deus, como a Odete é uma personagem chique, fina, não passa aquele olhar ruim que tinha que trazer", né. A Odete da primeira versão, ela tinha uma voz, assim, que parecia até uma voz de bruxa mesmo. E as nuances da atuação dela, assim, eram mais amedrontadoras, não é como agora, que é uma coisa mais classe do que medo. E, por exemplo, também, na primeira versão, a personagem da Thaís Araújo, que era feita pela Regina Duarte, a Raquel, ela tinha muito mais destaque. No começo dessa versão atual, até tá tendo, mas de uns tempos pra cá, ela quase não apareceu. A Odete tá sendo mais protagonista da novela do que ela. Tá sendo tão protagonista que hoje em dia ninguém quer que a Odete morra, né. Porque vamos ser sinceros, a Odete ela é uma fada sensata de algumas falas dela, as pessoas até se identificam, querendo até nas redes sociais pedindo pra não matarem a personagem, pra deixarem com que ela continue viva, mas que tenha pelo menos um destino diferente. Sim, na primeira versão, o país inteiro queria que ela morresse. Estavam torcendo para esse capítulo acontecer, enquanto agora estão lamentando que ela vai morrer, estão querendo até que ela forje a própria morte e não morra de verdade, porque acham que essa não tá merecendo morrer tanto quanto a primeira. Outra coisa, interessante é essa questão da reação do público, como ela chega pra gente. Porque na versão de 88, a TV ela era muito forte aqui no Brasil, além de ter da versão original de Vale Tudo ter uma audiência muito grande, as pessoas comentavam muito, estava sempre nas revistas, nos jornais, era muito falado. E hoje a TV ela não tem essa mobilização tão grande, mas a gente tem a internet e as redes sociais. Então, até a galera que não assiste TV, às vezes acompanha essas tramas pelas redes sociais, por cortes no YouTube, no TikTok, no Twitter. Essa galera, ela também expressa uma opinião sobre a novela e sobre a Odete. Tem alguns comentários muito engraçados. Tem pessoas que ainda não gostam da Odete, mas a grande maioria do público nas redes sociais expressa ali um certo carinho ali pela personagem da Odete. Ela realmente virou um ícone, assim, e não um ícone como vilã, um ícone como colírio, né, como uma personagem que fala aquilo que os espectadores falariam
se estivessem ali naquele contexto da novela. Eu acho que a Odete vilã mesmo, ela demorou pra chegar nessa versão. A questão lá da maionese, que ela tenta envenenar as maioneses dos restaurantes que a empresa da Raquel distribui, foi depois do capítulo 100. Antes disso, ela não tinha tido um grande ato de vilania. Aí agora, nessas últimas semanas, que ela começou a matar as pessoas e descobriram do filho dela, que era algo que não tinha na primeira versão, o filho que sofreu um acidente e ela esconde ele, e agora que tá repercutindo essa parte. E vamos ser bem sinceros, não é culpa da atriz, porque a Deborah Bloch, como a nova Odete Roitman, tá sendo incrível de se ver. Toda a construção dela, ela se empenhando para dar vida a essa vilã. Mas talvez o roteiro não esteja entregando o suficiente para ser a vilã que todo mundo odiava. Eu acho que, de certa forma, foi até intencional. A Manuela Dias quis seguir por uma direção diferente da novela original. Tem algumas coisas ali significativamente diferentes que, consequentemente, fizeram com que a novela tomasse esse rumo. E mesmo que não tenha sido proposital, eu acho que ela viu que a Odete estava engajando muito nas redes sociais e como a novela não engatou no início, ela se aproveitou disso para poder gerar mais impacto e conquistar mais público. Eu não sou da época da primeira, como ninguém aqui é da época da primeira versão de Vale Tudo, mas a gente vê que ela, a Deborah Bloch, está sendo uma excelente, principalmente porque às vezes nas redes sociais tem as comparações das duas versões, mesmo com algumas falas um pouco mais leves, né, devido à nossa atual geração que estamos, ela ainda consegue às vezes passar o ar da primeira versão, trazendo essa diferença das classes sociais, onde ela sempre tá por cima em todos os momentos, seja nas roupas delas, no método que ela fala, em tudo, basicamente. Ela mostra que ela está na classe superior e os outros estão em qualquer outra classe, menos na mesma que é a dela. Sim, eu também acho que ela consegue passar essa área bem elitista com as falas e as atitudes, até mesmo às vezes ela dá umas humilhadas assim, e nisso não tem do que reclamar. O roteiro, assim, não deixou ela tão vilã, mas a imponência da atriz, ela tá ótima. O problema, assim, seria mais do roteiro e da direção. Vamos relembrar que essa nova versão tem menos capítulos do que a versão original, então a gente entende que vai ter sim umas modificações, muitas vezes grandes ou algumas pequenas, mas eu acho que essa nova versão de Vale Tudo, tirando a Odete que está sendo aclamada pelo público, não está sendo de grande recepção. Sim, porque a primeira é conhecida como uma das maiores novelas de todos os tempos, se não a maior. E essa agora eu acho que as pessoas estão mais assistindo porque um prazer, assim, mais culposo, porque eu vejo muita gente tirando sarro nas redes sociais e estão vendo mais pra ver como vai acabar mesmo e por carinho a alguns atores, personagens. Sim, e a gente percebe que as telenovelas, elas adotam ali um estilo diferente com o passar das épocas, né. A TV brasileira, ela mudou muito, e hoje em dia a gente vê um mercado muito maior nas séries, nas minisséries, eh, do que nas novelas. Então as novelas, elas deram ali uma reduzida no geral. Todos nós concordamos que, mesmo que tivessem outras vilãs no passado, a vilã Odete Roitman foi tão bem construída na primeira versão que ela deu caminho para as próximas vilãs, que nós não tivemos somente ela como uma das melhores, nós tivemos a Carminha na Avenida Brasil, tivemos diversas outras, porém ela eu acho que foi o início das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira. Ela pra mim, e acho que pra todos, sempre vai ser a vilã original da TV. Sim, porque ela pode não ser as que fez uma das que fez as maiores maldades, mas por ter sido pioneira, ela é conhecida até hoje como a vilã dos vilões. Mas e você? Prefere a Odete da versão clássica ou o remake?